Olá, eu sou o Yuri, do Sistema Solux. Vou mostrar para vocês hoje um resumo do sistema. Então aqui eu vou entrar com o meu login, usuário e senha. Fazendo o login do sistema, ele vai nos mostrar aqui uma tela de alerta do Sistema Solux. Então nós temos aqui pedido de compra em atraso, todos os pedidos que estão pendentes ainda, né? Vencimento de contrato, segundo vencimento de contrato, a posição financeira do dia seguinte, né? Tudo que eu tenho que receber ou a pagar no dia seguinte. Alerta de manutenção, então aqui a gente consegue fazer um agendamento de manutenção por vencimento ou por km orímetro, né? Nos dá um alerta de manutenção vencida ou um alerta de atenção. Está próximo do orímetro da máquina. Colaboradores ativos e colaboradores ativos por cargo. Por fim, aqui os aniversariantes do mês. Fechando esse alerta, aí sim nós temos todos os módulos do nosso sistema. Então, eu começo falando pelo Frota. Aqui no Frota nós temos o cadastro de motorista, combustível e eventos de manutenção. Em movimento, nós temos o cadastro da abertura de projeto-obra, onde é feito o cadastro da obra, né, vinculado com o cliente. A gente seleciona o cliente que fez parte desse projeto. Como que a gente vai identificar esse projeto nos lançamentos, nos próximos lançamentos? Previsão de início, valor de venda, né, e o tipo desse projeto, né, se ele é um interno ou uma venda. Feito o cadastro, aí sim a gente consegue fazer a movimentação dos apontamentos. Aqui em Frota, movimento, apontamento. Entrando em apontamento, eu adiciono novo. E essa é a tela de apontamento diário das máquinas, né? Aqui ele vai nos perguntar se o equipamento trabalhou. Eu seleciono sim ou não, né? A data do apontamento, o projeto, o tipo, né? A gente consegue selecionar vários tipos por hora, diária, mensalidade, tonelada por viagem. E o equipamento, né? Selecionando o equipamento, ele vai nos trazer o orímetro inicial da máquina, né? No último lançamento dela, ele nos trouxe como o orímetro inicial. Então aqui a gente tem o controle até mesmo do combustível usado. Nesse apontamento eu posso ter feito um abastecimento da máquina caminhão-prancha, um exemplo, né? Então aqui a gente consegue fazer o controle de abastecimento e do frete. Eu coloquei que é por viagem e a quantidade da viagem. Uma viagem por R$ 150. Então ele traz aqui para mim o valor unitário da viagem e por fim o valor total, né? Essa é a nossa tela de apontamentos. Feito isso, a gente consegue tirar um relatório de todos os apontamentos, né? E nesse relatório a gente consegue filtrar, né? Como que a gente deseja buscar. Por projeto, a gente consegue filtrar por projeto. Por data, então aqui eu consigo colocar entre o dia 1º até o dia 30. Tudo que eu tenho do dia 1º até o dia 30, né? Então ele vai nos mostrar aqui, deixa eu só... Isso. Eu vou buscar, ele vai nos mostrar aqui o filtro em data, né? Que eu coloquei do dia 1º até o dia 30 de junho. Então ele nos trouxe aqui vários projetos, porque eu não selecionei nenhum projeto, né? Terraplenagem do estacionamento, ele já nos trouxe aqui 2 lançamentos, 2 apontamentos. O saldo atual, né? Ele vai abatendo o valor. O tipo de apontamento, o valor unitário e o saldo atual. Caso eu tenha alguma despesa, né, com manutenção, com frete, com abastecimento, ele vai abatendo o valor no saldo. Então aqui ele nos traz todos os projetos, né, por eu ter feito o filtro por data, e no final da folha o saldo atual, considerando todos os projetos. Esse é o nosso resumo financeiro de apontamentos, mas nós temos outros tipos de relatório relacionado a máquinas aqui no Frota. Um exemplo disso é o gastos por movimentações de máquinas. Entrando nele, a gente tem também um filtro que a gente consegue fazer por equipamento, por produto, né? Ou por data de registro. Se eu selecionar algum equipamento, a escavadeira, um exemplo, né? Buscando aqui, ele vai nos trazer todo produto que foi compro para a escavadeira, né? Durante a manutenção, né? Então aqui ele nos mostra o status, né? Se foi uma compra, se foi um gasto com abastecimento, um gasto com retirada de estoque, né? Então aqui ele nos mostra tudo que foi gasto para o equipamento. Entrando aqui em vendas, aqui nós temos a parte de orçamento. Em vendas a gente consegue fazer o cadastro da proposta de orçamento para o cliente, né? Seleciona o cliente, os dados do cliente, né? CNPJ, e-mail, endereço, a empresa,
no caso, a nossa empresa, né? Então, aqui, salvando essa proposta de orçamento, a gente consegue imprimir uma relação de proposta, né? Aqui vai sair a logo da empresa de vocês, o cliente em geral. Então, aqui a empresa assina, o cliente assina a proposta. Validando a proposta, a gente consegue transformar esse orçamento em um pedido de venda, né? Então, eu entro aqui em vendas, né? Esse orçamento, o tipo é uma proposta de orçamento, mas eu consigo transformar em pedido de venda. Então, eu coloco o tipo aqui, pedido de venda, e salvo essa proposta de orçamento. Agora, ele virou um pedido de venda, onde eu também consigo tirar uma relação para impressão. Então, aqui vai sair um modelo como os itens do orçamento, né? Eu consigo inserir produtos, esses produtos vai gerar custo, e o meu cliente assina, né? Então, aqui, ele já abriu o link também do contas a receber do pedido de venda. Esse contas a receber, ele já está linkado com o meu financeiro, né? Então aqui ele mostra o nome do projeto, o valor total do projeto e a quantidade que eu já recebi desse meu cliente, né? 2.000, mas o valor do projeto é 500.000. Então aqui nós temos um exemplo do pedido de venda, né? Vou pegar uma exibição aqui de um pedido que já tem produtos. Então aqui o serviço, prestação de serviço e o valor vendido, né? Agora, passando para o financeiro, né? O contas a pagar vai me linkar com o financeiro. E aqui no financeiro nós temos os cadastros essenciais para movimentar o contas a pagar e o contas a receber. Neles nós temos contas bancárias, centro de custos, plano de contas e forma de pagamento. Fazendo esses, a gente consegue movimentar o contas a pagar, adicionar ou alterar. Então aqui é o lançamento do contas a pagar, né? A mesma lógica do contas a receber, mesmo campo, né? Débito, parceiro. Fazendo um lançamento do contas a pagar e dando baixa, né? O sistema gera para a gente um recibo de pagamento. Esse recibo de pagamento são todos os lançamentos do financeiro que já estão dado baixa e clicando na lupa a gente consegue tirar um recibo, com a logo da empresa, um comprovante de pagamento. O fornecedor assina, né? E a empresa assina. Esse comprovante de pagamento a gente consegue também tirar um comprovante de recebimento, né? E vice-versa. Agora, os relatórios do financeiro. A gente tem um resumo financeiro do contas a pagar e contas a receber, onde eu consigo também filtrar por empresa, por projeto, né? Ou até mesmo por data de vencimento. Eu quero saber tudo que eu tenho que pagar no mês, né? Então, eu coloco do dia 1º de julho até o dia 30. Ele vai nos mostrar aqui toda a data de vencimento entre o dia 1º até o dia 30. Onde eu consigo imprimir também, né? Todo tipo de relatório aqui no Solux. A gente consegue ter uma base de impressão. Esse relatório. E também, deixa eu voltar aqui. A gente tem o balancete por plano de contas. Ele é dividido em plano de contas, né? O tipo de conta. Então, se eu for fazer algum filtro aqui, viagem de São Paulo a Minas, um filtro por projeto, né? Nesse caso. E buscar, ele vai nos mostrar aqui toda a despesa e receita que eu tenho nesse projeto, né? E o meu saldo atual. Então, aqui, nesse projeto Viagem de São Paulo a Minas, eu tive um custo com abastecimento. Então, ele já me trouxe o meu saldo negativo. Um custo de comissão sobre a viagem para o funcionário. Ele já me trouxe o saldo negativo. E no final aqui, ele me traz o saldo atual, considerando as despesas, né? Receita, 30.000 de receita, 6.000 de despesa, ele me traz o saldo atual. Esse é o balancete para o plano de contas, né? Então, nós temos vários outros tipos de relatório. Agora, entrando em recursos humanos. Recursos humanos, a gente tem o cadastro de departamento, cargo, banco para pagamentos e, por fim, os colaboradores por completo. Aqui em colaboradores, a gente tem o registro dele completo mesmo, né? CPF, RG, Estado Civil, tipo de contrato, né? Então aqui é dados pessoais, depois nós temos o dados de contato, dados funcionais, né? Cargo, salário, por fim aqui cargo, salário, né? E a segurança, número de calçado, camisa. Fazendo o cadastro desse funcionário, a gente consegue fazer o pagamento do RH, anexo de documentos e relato. Em pagamentos do RH, todo pagamento que é feito aqui no cadastro dele,
ele é linkado direto no financeiro. E esse cadastro, dando a data de baixa, ele vai nos gerar também um recibo de pagamento, um comprovante, né, que eu fiz o pagamento desse funcionário. Então aqui nós temos recibo, eu, Luiz Carlos da Silva, declaro que recebi referente à bonificação, a quantia de R$ 500, né? Então é um recibo aí que o funcionário consegue assinar, o financeiro da baixa, bem completo. Ainda no cadastro do funcionário, a gente tem anexo de documentos, onde a gente consegue anexar atestado, certificado, né? E relato, alguma admissão, advertência, acidente, né? A gente consegue relatar tudo no cadastro dele mesmo. Esse é o Recursos Humanos, né? Tem um vencimento de contrato, a gente consegue anexar aqui, que ele vai nos dar um alerta de vencimento no início da tela do Solux. Agora, partindo para recursos materiais, a gente tem os suprimentos, cadastro, que nós temos cadastro de fornecedor-cliente, grupo de produtos e produtos, né? Então, aqui no fornecedor-cliente, vou mostrar a tela para vocês. A gente seleciona o tipo do registro que nós estamos fazendo, se ele é um fornecedor ou um cliente. Então, aqui são todos os dados do fornecedor ou cliente, né? Cidade, CNPJ, bem simples mesmo. Grupo que a gente cadastra o produto, né? E depois a gente vai partir para o pedido de compra. Esses pedidos de compra, a gente consegue selecionar o fornecedor, né? O tipo de frete, local de entrega, quantidade de parcelas, né? Preencher todos os dados do pedido. Fazendo o pedido, ele também nos gera uma tela de impressão. Ele vai sair a logo da empresa, né? Pedido de compra. E aqui, por fim, os itens do pedido, né? Todos os produtos que eu estou fazendo pedido de compra para aquele meu fornecedor. Então, ele nos trouxe aqui, o fornecedor assina, a empresa assina, né? É um pedido de compra. Deixa eu tirar um zoom. Bem completo. Conforme eu for adicionando produtos, né? Aqui dentro de produtos, dentro do pedido de compra, ele vai entrando lá na tela de exibição para impressão, né? Então, aqui, ao fazer o pedido de compra, a gente adiciona um produto, né? E aqui, durante o pedido, eu consigo direcionar o local da onde que esse produto meu vai, né? Caso eu tenha feito uma compra para alguma máquina, eu consigo direcionar aqui o equipamento que ele vai nos mostrar no relatório, que esse pedido que eu estou fazendo gerou um custo para a máquina, né? Então, essa é a tela de pedido de compra. Fazendo o pedido, ele já vai entrar no meu estoque, né? Caso você faça a compra e controle estoque, a gente informa isso anteriormente no cadastro do grupo do produto. Então, aqui em recursos materiais, suprimentos, relatório, estoque por grupo, ele é dividido por grupo o nosso estoque. Então, aqui nós temos abraçadeira, todo tipo de abraçadeira está incluído no estoque. Então, aqui nós temos 200 abraçadeiras e o valor unitário dela. Combustível, controle estoque de combustível, né? Então, aqui nós temos o valor do meu estoque por completo. No final da folha, ele nos traz o valor completo do meu estoque. E, por fim, ficou faltando o imobilizado. Recursos materiais, imobilizado, cadastros, bem do imobilizado. No cadastro do bem do imobilizado, eu adiciono um novo, né? E aqui, essa é a tela do cadastro. O status, né? Se o equipamento está ativo ou inativo. O tipo, se ele é próprio ou terceiro, né? Da empresa mesmo. E a empresa que ele pertence. Taxa de depreciação do equipamento, né? A descrição do equipamento. O número de frota, aqui nós temos também o prefixo. Esse é o cadastro da máquina. No cadastro, a gente já consegue informar a manutenção, né? Uma manutenção que já foi feita ou que ainda está em andamento. Aqui a gente já consegue verificar todas as manutenções que foram feitas às máquinas. Então, aqui um exemplo, trator. Esse trator aqui tem uma manutenção. Fiat Toro, 6 manutenções, né? Aqui a gente já consegue analisar, né? Filtrar também na engrenagem. Clicando na engrenagem, a gente consegue fazer uma busca avançada e filtrar no registro dos equipamentos o equipamento, né? Que eu quero buscar aqui. Por fornecedor, por grupo, por descrição, né? Por tipo também. Essa é a tela de filtro. Então, aqui no imobilizado ainda, a gente consegue pegar um relatório de histórico de manutenções dos imobilizados, né? Ele vai nos dar
uma tela de filtro também, uma filtragem que eu consigo fazer por projeto, por fornecedor ou pela nota fiscal, né? Quero verificar aquela nota e ele vai nos mostrar aqui nesse relatório. Extintor, a data da manutenção, né? Então agora eu vou mostrar para vocês como é feito esse agendamento. Então, aqui no cadastro do imobilizado a gente já consegue informar uma manutenção, mas o ideal mesmo é fazer um agendamento da manutenção, agendando ou inserindo que a manutenção já foi realizada, né? Então aqui no agendamento de manutenção a gente tem o registro, né, o evento, qual tipo de manutenção que é feita, né, que eu estou agendando. Esse evento é feito um cadastro anteriormente, né? E o status dela, se eu já estou fazendo uma manutenção realizada ou uma manutenção agendada. Eu consigo agendar para um equipamento, deixa eu ver. Eu consigo agendar a manutenção para um equipamento para tal orímetro, né? Ou para tal data de vencimento, que ele vai nos dar um alerta quando estiver próximo da data de vencimento, né? Essa manutenção vai ficar agendada, então assim que ela chegar próximo da data de vencimento, ele vai nos dar um alerta. Para mostrar que ela já foi realizada, a gente entra aqui em manutenção realizada e adiciona novo, né? Informa as informações financeiras dessa manutenção. Nota fiscal, valor, tipo de registro, o operador, né? Hora inicial, hora final, falhas apresentadas, soluções. Essa manutenção realizada a gente consegue filtrar depois tudo que foi feito nessa máquina, nesse caso escavadeira, né? Então aqui no Frota a gente já tem outros tipos de relatórios, extrato de movimentação de combustíveis, média de consumo de combustível. Aqui na média de consumo de combustível a gente consegue filtrar por veículo, né? Aqui esse relatório é bem importante que ele vai nos mostrar a produtividade dos combustíveis e do equipamento, né? Ele nos mostra a média de consumo de combustível por km, né? Por litro. Um exemplo aqui, caminhão prancha. Aqui ele nos mostra a média de orímetro por litro do caminhão prancha. 7 km por litro, né? Então aqui escavadeira, 0,7 por litro. Fazendo os abastecimentos certinho, a gente consegue ver aqui qual máquina está sendo mais produtiva na sua empresa, né? No parâmetro do sistema, a gente consegue adicionar a empresa, a nossa empresa que vai fazer a movimentação no sistema, e assim a gente tem um resumão do Solux.